Bem, olá a todos, estamos em mais uma aula da disciplina de Álgebra Linear 1, nossa aula número 4, e hoje nós vamos falar sobre forma escada, posto e nulidade. Bem, hoje nós vamos falar sobre um tipo especial de matriz, que é a matriz linha reduzida à forma escada. Esse tipo de matriz é o que vai possibilitar a resolução de sistemas de equações lineares. Então, vamos à definição. Uma matriz de ordem M por N é linha reduzida à forma escada quando satisfaz 4 condições. Essas 4 condições eu vou enumerar ou vou listar do item A até o item D. Então, a primeira condição, a condição A, ela diz o seguinte: o primeiro elemento não nulo de uma linha não nula é 1, tem que ser 1 para ela ser linha reduzida à forma escada. Bem, vamos pegar aqui um exemplo para nos guiar de como essas condições funcionam. Vejam só, primeiro elemento não nulo de uma linha não nula tem que ser 1. Vejam só, as linhas não nulas são linhas que possuem entradas não nulas, diferente de zero. Então aqui a gente tem, nessa matriz, por exemplo, nós temos 3 linhas não nulas. Essa última aqui é uma linha nula porque todos os elementos são nulos. Então veja só, primeiro elemento de uma linha não nula tem que ser 1. Primeiro elemento não nulo, melhor dizendo. Então aqui, ó, aqui é nulo, aqui não nulo. Então, primeiro elemento não nulo, obviamente da esquerda para a direita, que é como olhamos as matrizes, né? Então, primeiro elemento não nulo é 1. Vamos agora para a próxima linha. Primeiro elemento não nulo, 1. Vamos para a próxima linha. Primeiro elemento não nulo, 1. A próxima linha é uma linha nula, então não tem elementos não nulos. Então veja, isso é o que diz a condição A. Para cada linha não nula que você olhar, o primeiro elemento não nulo tem que ser 1. Então, condição A é essa. Vamos voltar agora. Condição B. Condição B diz o seguinte: cada coluna que contém o primeiro elemento não nulo de alguma linha não nula tem que ter todos os outros elementos iguais a zero. Então veja só, a condição A ela pede para você olhar as linhas não nulas, né? E verificar se os primeiros elementos não nulos são 1, são o número 1. Essa segunda linha ela pede para você focar agora nas colunas que contêm esses números 1, certo? Que são os primeiros elementos não nulos das linhas não nulas. Então vamos aqui para o exemplo. Agora você vai olhar para cá. Aqui é o nosso primeiro elemento não nulo da primeira linha. Então, você vai olhar para a coluna dele. A condição B, ela pede que todos os outros elementos sejam zero, sejam iguais a zero. E, de fato, 0, 0, 0. Vamos para a segunda linha. O elemento não nulo da segunda linha é esse aqui. Então, agora a gente vai olhar para a coluna que contém ele. Aqui, coluna que contém ele. Todos os outros elementos são nulos. Qual é o próximo? O primeiro elemento não nulo está aqui. Da terceira linha, o elemento não nulo é esse aqui. Primeiro elemento não nulo. Então vamos olhar para a coluna dele. Todos os outros elementos são iguais a zero. Então é isso que diz a nossa condição B. Então se você comparar aqui a condição A com a condição B, a condição A faz você olhar as linhas da esquerda para a direita, buscando os primeiros elementos não nulos e verificando se eles são iguais a 1. A condição B, ela pede para você focar agora nesses elementos que você encontrou, esses primeiros elementos não nulos, que são os iguais a 1, e olhar para as colunas que contêm ele. Então, as colunas, todos os outros elementos dessa coluna têm que ser iguais a zero. Isso é o que pede a nossa condição B. Agora vamos para a nossa condição C. Ela diz que toda linha nula ocorre abaixo das linhas não nulas. Essa é uma condição fácil de a gente verificar. Vamos aqui para o exemplo. Linha nula. Deixa eu mudar de cor aqui para a gente poder comparar. Linha nula só tem essa aqui. Nesse exemplo. E ela está abaixo das linhas não nulas. Se ela estivesse aqui no meio, essa
essa condição C não seria satisfeita. Então, todas as linhas nulas têm que estar abaixo das linhas não nulas. Então, condição C, simples de ser verificada. Condição D. Condição D, ela diz o seguinte, se as linhas 1 até R são linhas não nulas, e se o primeiro elemento não nulo da linha I ocorre na coluna KI, então K1 menor que K2 menor que KR. Bem, o que é que essa condição quer dizer para a gente na prática? Deixa eu colocar aqui uma observação para traduzir ela para você. Essa condição, ela impõe, é o que dá o nome à matriz forma escada, linha reduzida à forma escada, porque ela lembra uma escada. Basicamente, ela diz o seguinte, a nossa condição D. O número de zeros antes do primeiro elemento não nulo, de cada linha não nula, ele vai aumentando conforme você for descendo as linhas. Veja aqui, nesse exemplo, não tem nenhum elemento nulo antes do 1, aqui tem 3, vai descendo, tem 4, vai descendo aqui, ó, já tem 6, vai descendo, aumenta, até parar, ou até chegar em linhas nulas. Certo? Isso é o que diz a nossa condição D. Eu vou repetir novamente. Você vai olhar novamente as linhas na nossa condição D. E vai olhar se o número de zeros, conforme você for descendo as linhas, vai aumentando antes do primeiro elemento não nulo. No nosso caso aí são os números 1, né? Então vão aumentando antes dele. Ou seja, da esquerda para a direita. Isso é o que dá, olha, a forminha de escada dessas matrizes. Vamos voltar aqui para o nosso exemplo. Nosso exemplo, deixa eu mudar de cor. Veja aqui, ó. Aqui tem 1, 0. Quando você passa para a segunda linha já tem 2. Quando passa para a terceira linha já tem 4. Quarta linha já é tudo nulo. Então, ó, você tem a forma escada aqui. Então, isso é o que a condição D diz. Certo? A quantidade de zeros tem que ir aumentando da esquerda para a direita antes do primeiro elemento não nulo, conforme você vai descendo as linhas. Então, vamos voltar aqui para o nosso slide. Agora, estabelecidas essas 4 condições, pronto, uma matriz que satisfaz essas 4 condições, condição A, B, C e D, ela é chamada linha reduzida à forma escada. Tá? Vejo que essas são matrizes bastante simples, porque elas têm muitos zeros e uns. Tá? Então, os sistemas lineares associados a elas né, são bem mais simples do que a maioria dos sistemas que nós nos deparamos. Então, esse tipo de matriz aqui é o tipo de matriz que nós buscamos para nos auxiliar na resolução de sistemas lineares. Então, por isso que a aula de hoje é dedicada ao entendimento dessas matrizes e como obter elas a partir de outra. Então, antes disso, a gente tem que saber identificá-las. Então, vamos ver aqui alguns exemplos para entender quando uma matriz é ou não é uma matriz dessa forma, linha reduzida à forma escada. Então, vamos ver o nosso primeiro exemplo aqui. Essa matriz, ela é linha reduzida à forma escada? Sim, não, justifique. Então, o que a gente tem que fazer é verificar as 4 condições. Condição A, primeiro elemento não nulo de uma linha não nula tem que ser 1. Então, vamos lá. Primeira linha, primeiro elemento não nulo, 1. Segunda linha, primeiro elemento não nulo, 1. Terceira linha, primeiro elemento não nulo, 1. Então, condição A, satisfeita. Vamos para a condição B. Cada coluna que contém esse primeiro elemento não nulo tem que conter, os outros elementos dessa coluna tem que ser todos iguais a 0. Então, vamos lá. Primeiro elemento não nulo da coluna da linha 1 é esse aqui. Então, você vai olhar para a coluna agora. Então, o restante da coluna, todos os outros elementos são iguais a 0. Ok? Segundo elemento, o primeiro elemento não nulo da segunda linha é esse aqui. Então, a gente vai olhar para a coluna que contém ele. É essa aqui.
essa coluna aqui contém todos os outros elementos são iguais a zero. Então, ok. Agora vamos para a terceira linha. O primeiro elemento não nulo é esse aqui. Vamos olhar agora para a coluna que contém ele. A coluna dele, ó, essa aqui. E tem esse carinha aqui, ó, menos 1. É diferente de zero. Portanto, essa coluna, os outros elementos diferentes desse aqui, não são todos iguais a zero. Portanto, essa matriz ela não satisfaz a condição B. Consequentemente, ela não é linha reduzida à forma escada. E aí um questionamento extra é, será que ela satisfaz a condição D e a condição C e a condição D? Bem, ela não tem linhas nulas, então não tem como você refutar a condição D, então ela é satisfeita automaticamente. Condição C, melhor dizendo. E a condição D, ela tem que fazer a forma escada. O número de zeros antes dos primeiros elementos não nulos tem que ir aumentando. De fato, aqui não tem nenhum número zero, aqui tem um zero e aqui tem dois zeros. Então vai aumentando. Então ela tem a forma escadinha, mas ela não é linha reduzida à forma escada, porque ela não satisfaz a condição B. Vamos agora ao nosso segundo exemplo. Veja só, ela já começa aqui esse exemplo falhando a condição A. Primeiro elemento não nulo de uma linha não nula tem que ser 1. Primeira linha, você já tem o número 2 aí. Portanto, a condição A não é satisfeita. A título de curiosidade, vamos olhar também as outras três condições. Condição B. Olhe agora para a coluna desses primeiros elementos não nulos. A coluna desse aqui, do 2, são todas zeros, todas as entradas diferentes dessa aqui são todas iguais a zero, então, ok. O primeiro elemento não nulo da linha 2 é esse aqui, todos os outros fora dessa, todos os outros elementos da coluna são zeros, então ok. E não tem mais colunas não nulas, então condição B satisfeita. Condição C, a linha nula abaixo das linhas não nulas, ok. E condição D. Condição D, o número de zeros tem que ir aumentando conforme você for abaixando as linhas. Veja aqui, aqui tem 1, 0, aqui não tem nenhum. Então ela não tem a forma escada. Logo a condição D não é satisfeita. Então essa matriz aqui ela falha em duas condições. Na condição A e na condição D. Certo? Conclusão, ela não é linha reduzida à forma escada. Vamos ver aqui mais dois exemplos para entender um pouco melhor essa análise da matriz. Né? Então, e essa aqui? Será que essa matriz aqui ela é linha reduzida à forma escada? Vamos lá, condição A, primeiro elemento não nulo de uma linha não nula tem que ser 1. Então, tá aqui 1, aqui é uma linha nula, tá aqui menos 1. Então, ó, o primeiro elemento não nulo dessa terceira linha é menos 1. Então, não satisfaz a condição A. Condição B, olha agora para a coluna. A coluna desse cara aqui, o restante é tudo zero, ok. A coluna desse cara aqui, o restante é tudo zero, ok. Então, condição B satisfeita. Condição C. Condição C, ó, tem essa linha aqui nula que está acima dessa linha não nula. Então, a condição C falha. A condição C não é satisfeita. E a condição D, ó, o número de zeros antes dos primeiros elementos não nulos vai aumentando. Aqui e aqui. Então veja que essa matriz aqui ela não é linha reduzida à forma escada, que falha aí pelo menos duas condições. Certo? Aqui a gente pode destacar a condição A e a condição C. Lembrando que bastava falhar em uma delas. Certo? Se falhar em uma delas já não é linha reduzida à forma escada. Quarto exemplo. Vamos lá, condição B, condição A, primeiro elemento não nulo de uma linha não nula tem que ser 1. Tá aqui, ó, 1 na primeira linha, 1 na segunda linha. Essa linha aqui é nula, então não precisa verificar.
Então, condição A, ok, satisfeita. Condição B, olha para a coluna desse carinha, todos os outros elementos são nulos. Olha para a coluna desse carinha, todos os outros elementos são nulos. Condição B, satisfeita. Condição C, linha nula abaixo das linhas não nulas, satisfeita. Condição D, número de zeros tem que ir aumentando conforme você for abaixando as linhas. E de fato, isso aqui ela faz a escadinha. Então, ela satisfaz a condição D. Portanto, essa matriz aqui, ela é sim linha reduzida à forma escada, porque satisfaz as nossas 4 condições: A, B, C e D. Então agora a gente já tem, pelo menos agora você já consegue analisar. Você tem que ter essa capacidade de olhar para uma matriz e conseguir dizer se ela é linha reduzida à forma escada ou não. Certo? Daqui a pouco vai ficar um pouquinho mais claro porque que essa análise ela é importante. Então, veja só, por que essas matrizes elas são tão importantes para a teoria, certo? Principalmente de resolução de sistemas. Por causa desse teorema aqui. Esse teorema aqui ele relaciona qualquer matriz com uma matriz linha reduzida à forma escada. Ele diz o seguinte, ó, toda matriz A é linha equivalente a uma única matriz linha reduzida à forma escada. Ou seja, se eu te der qualquer matriz, certo? Com uma quantidade finita de operações elementares sobre essa matriz, você consegue chegar a uma matriz linha reduzida à forma escada. Certo? Veja que esse resultado aí, ele basicamente diz o seguinte: você pode ter a matriz mais complicada que for, certo? Com a quantidade finita de operações elementares, você consegue uma versão dela mais simples, que é essa linha reduzida à forma escada. Então veja que as peças estão começando aí a se juntar, onde o propósito é resolver sistemas. Você tem um sistema, você consegue associar esse sistema a uma matriz, seria a matriz ampliada do sistema. Essa matriz, a princípio, seria uma matriz mais geral, um pouco mais complicada de se trabalhar. E o que esse teorema está te dizendo é que você, a partir dessa matriz, você consegue uma matriz bem mais simples, certo? Com uma quantidade finita aí de operações elementares. Então, agora, sempre a gente pode associar uma matriz qualquer, uma matriz geral, a uma matriz linha reduzida à forma escada. Com essa associação, a gente consegue definir dois invariantes aí de matrizes, que é o posto e a nulidade. Então, dado uma matriz A, de ordem M por N, seja B a matriz linha reduzida à forma escada, que é linha equivalente a A. A gente sabe que sempre existe por conta do nosso teorema anterior. Então, a gente consegue definir dois invariantes aqui. O primeiro deles é o posto. O posto da matriz A, denotado dessa forma, posto de A, ele é o número de linhas não nulas de B. E agora a gente também pode definir a nulidade de A. A nulidade de A é o número de colunas de A menos o posto de A. Ou seja, nulidade de A, nesse caso aqui, ó, o número de colunas de A é N, então seria N menos o posto de A. Então, na prática, como é que você calcula esses dois números, o posto e a nulidade? Então, veja só, eu te dou uma matriz de ordem M por N, como é que você consegue encontrar o posto e a nulidade dessa matriz? O primeiro passo é você realizar operações elementares em A até chegar numa matriz linha reduzida à forma escada. No caso aí, a matriz B. Uma vez que você obtém a matriz B, então o que é que você faz? Conta as linhas não nulas de B. As linhas não nulas de B é o posto de A. E como você obtém a nulidade, uma vez que você tem o posto, você consegue obter a nulidade subtraindo o número de colunas de A pelo posto de A.
Então veja só, desses 3 passos aí, o passo que vai tomar mais tempo seu é o de encontrar a matriz B, que é a linha reduzida à forma escada e que é linha equivalente a A. Porque você vai estar utilizando aqui operações elementares. Certo? Isso consome algum tempo, seria o passo que você vai passar mais tempo nele e é o passo que você tem que prestar mais atenção para evitar algum erro e esse erro acaba se propagando. Agora, uma vez que você tem a matriz B, você consegue facilmente obter o posto contando as linhas não nulas de B e obter a nulidade fazendo essa subtração. Então veja que tudo se resume aí a você realizar bem as operações elementares, que a gente viu na nossa aula passada. Então vamos aqui a um exemplo na prática para entender bem como é que funciona a obtenção dessa matriz, linha reduzida à forma escada, e consequentemente o cálculo do posto e da nulidade da matriz. Então vamos lá, o nosso exemplo. Encontre a matriz linha reduzida à forma escada, que é linha equivalente à matriz A. Essa matriz é formada por 2 menos 1, 3, 1, 4, 2, 1 menos 5, 1, 4, 16, 8. E determine o posto e a nulidade de A. A gente sabe que essa última parte aqui ela é bem mais simples, uma vez que você encontra a matriz B, que é linha reduzida à forma escada e linha equivalente a A. Então, o que nós vamos fazer é exatamente isso. Obter a matriz B, que é linha reduzida à forma escada e que é linha equivalente a A. Como é que a gente obtém essa matriz? Aplicando operações elementares à matriz A. Você sabe que matrizes são linhas equivalentes quando você obtém uma a partir da outra, utilizando uma quantidade finita de operações elementares. Então é isso que você vai fazer aqui. Você vai partir de A, utilizando operações elementares até chegar em uma matriz linha reduzida à forma escada. Então vamos lá, preste bastante atenção nesse exemplo, que é um exemplo que vai servir de modelo para você resolver qualquer problema desse tipo. Então o grande problema aqui, o grande objetivo aqui é como partir de uma matriz qualquer e chegar numa matriz linha reduzida à forma escada. Bem, basicamente o que eu posso dizer para você é que você vai se guiar pelas 4 condições que definem uma matriz linha reduzida à forma escada. Essas condições A, B, C e D. Onde principalmente você vai utilizar a condição A e a condição B para se guiar. Geralmente as condições C e D, a condição D vai ser uma consequência do que a gente vai fazer aqui, e a C também. Então, basicamente, você vai utilizar mais aqui as 2 primeiras para se guiar, né? Então, veja só. Aqui está a nossa matriz A e você quer chegar numa matriz linha reduzida à forma escada. Então, você sabe que o primeiro elemento não nulo de uma linha não nula tem que ser 1. Então, a gente vai primeiro se concentrar na primeira linha aqui. Veja só, a primeira linha ela não começa com 1. O primeiro elemento não nulo dela não é 1. Então, aí você, para consertar isso aí, você tem que aplicar operações elementares. A gente sabe que a gente tem 3 opções aí de operações elementares. Na aula passada a gente já entendeu mais ou menos o que cada uma faz. E aqui a gente vai tentar aplicar elas para obter essa matriz B. Então veja só, você tem que conseguir o 1 aí. Essa matriz aqui, ela tem que começar, essa linha melhor dizendo, essa linha ela tem que começar com o número 1. E veja que você tem várias maneiras de conseguir fazer isso. Talvez a primeira que possa passar pela sua cabeça, pensando em operações elementares, é pegar essa linha e multiplicar ela por 1 sobre 2. Seria a nossa segunda operação elementar. Trocar uma linha por um múltiplo não nulo dela. E de fato, seria válido, você chegaria em 1 aqui. O único empecilho dessa escolha seria que você iria obter 2 frações nessa linha. Ficaria menos 1 sobre 2, ficaria 1, menos 1 sobre 2 e 3 sobre 2.
certo? Que não é nenhum problema grande, certo? Você iria conseguir o seu 1 e consequentemente, na mesma linha, obter mais duas frações. Utilizando mais operações elementares, você ia chegar em soma de frações e aí poderia achar um pouco ruim, certo? Mas você ia ter obtido o seu número 1, ok. Mas tem outros meios de você obter esse número 1, sem ser só esse aí de multiplicar a linha. O outro seria usando a primeira operação elementar, que é a permutação de linhas. Você poderia trocar aqui a linha 2 pela linha 1, e o primeiro elemento não nulo seria 1. Ou trocar a linha 1 pela linha 3. Também você ia obter o primeiro elemento não nulo sendo 1. Então veja que se você contabilizar aí a vantagem de utilizar essas operações, essa permutação sairia melhor do que você multiplicar a linha por 1 sobre 2. Mas aí nada impede de você fazer essa primeira escolha, certo? De multiplicar a linha. E ainda poderia fazer uma terceira escolha aqui. Você poderia permutar a linha 1 com a linha 4, pegar a linha 4 e multiplicar por 1 sobre 4. Veja que essa escolha aí ela evitaria frações, porque todos os elementos dessa linha são divisíveis por 4. Então também seria uma opção. Mas seria uma opção que você ia ter que usar mais de uma operação elementar. O que também não é problema, mas digamos que quanto mais vocês fizerem esse tipo de coisa, mais vocês aplicarem operações elementares, vocês vão querer pegar um caminho mais rápido, mais objetivo, digamos assim, para chegar na resposta. Porque quanto mais objetivo for, quanto mais curto for essa quantidade de operações que você usar, menos chance você vai ter de errar. Porque cada operação que você aplica, você está correndo o risco de errar alguma continha, errar algum sinal e isso acabar se propagando. Certo? Então esse tipo de análise aí que você vai fazer vai ser com treino. Só com bastante treino você vai conseguir fazer uma análise objetiva para poder conseguir um caminho mais rápido de chegar ao que você quer. Então vamos lá. Nosso primeiro passo aqui é obter o número 1 na primeira linha. Então vamos usar aqui a permutação, que seria a operação mais rápida para se obter isso aí. Então eu permutei a linha 1 com a linha 2. Consegui o número 1 aqui. E o que a condição B diz? Todos os elementos dessa coluna aqui tem que ser, todos os outros elementos dessa coluna aqui tem que ser 0. Então o que você vai fazer? Vai anular esse 2, vai anular esse 1 e vai anular esse 4. Como é que você faz isso? A gente viu na nossa aula passada que a operação usada para anular elementos é a operação elementar, a terceira operação elementar. Você pega uma linha e leva nela mais um múltiplo de outra. Então a gente vai usar como referência essa linha 1, que é a linha que a gente não quer alterar, por enquanto. E vamos tentar anular essas outras aqui. Então veja só, se você pegar a linha 2 e levar na linha 2 menos 2 vezes a linha 1, então você vai conseguir anular essa entrada aqui. Se você pegar a linha 3 e levar na linha 3 menos a linha 1, então você também vai conseguir anular essa entrada aqui. E se você pegar a linha 4 e levar na linha 4 menos 4 vezes a linha 1, você também vai conseguir anular essa primeira entrada da linha 4. Então aqui eu vou listar as 3 operações que eu estou fazendo simultaneamente. Tá? Obviamente, se você não tem segurança para conseguir fazer as 3 operações de uma vez, você pode quebrar em 3 etapas. Primeiro faz essa primeira operação aqui, depois vai para essa e depois vai para essa. Você quebra em etapas menores. Agora, quando você tiver mais prática, você vai perceber que dá para fazer essas 3 aí de uma vez só e de forma rápida. Então, vamos ver aqui, vamos ver o que vai acontecer com essa linha 2, por exemplo, utilizando essa operação aqui. Linha 2 menos 2 vezes a linha 1, então vai ficar 2 menos 2 dá 0. Menos 1 com menos 8 vai ficar menos 9. 3 menos 4 vai ficar menos 1.
Então essa segunda linha aqui vai ficar 0, menos 9 e menos 1. Você vai usar o mesmo raciocínio aqui para a terceira linha e quarta linha. Lembrando da dica da nossa aula passada, se você não está conseguindo ainda fazer essas operações aqui de cabeça, você pode olhar a linha como sendo uma matriz linha. E aí você olha aqui, uma matriz linha menos duas vezes outra matriz linha, e aí você faz as operações de matrizes que você já conhece. A matriz resultante que você vai obter, você troca pela linha 2. Você troca a linha 2 por ela, e ela vai ser a nova linha 2. E mais uma vez, esse raciocínio você consegue fazer tanto para aqui para a linha 3 quanto para a linha 4. Então, seguindo a matriz resultante que você vai obter é essa aqui. A gente já conferiu que a linha 2 ia dar isso aqui, e você pode conferir facilmente que a linha 3 dá isso, e a linha 4 dá isso aqui. Certo? Só utilizando aquelas operações que a gente colocou aqui. Então vamos lá. Qual é o próximo passo? Veja só, a gente conseguiu o número 1 aqui e anulou o restante da coluna. Agora vamos para a segunda linha. Isso tudo que a gente fez foi com respeito à primeira linha e a coluna que contém o primeiro elemento não nulo da primeira linha. Então vamos agora para a segunda linha. Segunda linha, o primeiro elemento não nulo tem que ser 1. Então veja que o caminho que sobrou para a gente é a segunda operação elementar. A permutação aqui não vai ajudar. A gente não tem mais nenhuma outra linha que comece com 1 aqui. Obviamente você não vai mexer por enquanto nessa primeira linha. Ela já está aqui certinha. Então você vai comparar com as outras. Ó. Veja que não tem nenhuma outra linha que eu consiga permutar e conseguir uma aqui. E a terceira operação elementar é usada para anular elementos. A gente não quer anular por enquanto. A gente quer encontrar o número 1. Então, multiplica essa segunda linha por menos 1 sobre 9. E você vai obter o 1 aqui. Primeiro elemento não nulo da segunda linha é 1. O que é que você vai fazer agora? Anular o restante da coluna. Então veja aqui, ó, você vai usar como referencial a linha 2, e aí você vai pegar a linha 1, vai levar na linha 1 menos 4 vezes a linha 2. E linha 3. A linha 3 você vai pegar e vai levar na linha 3 mais 9 vezes a linha 2, que é o nosso referencial aqui. Então, está aqui listadas as operações. Linha 1 vai na linha 1 menos 4 vezes a linha 2, e linha 3 vai na linha 3 mais 9 vezes a linha 2. Então, veja aqui, ó. Aqui vai ficar a linha 1 vai ser 1 menos 4 vezes 0, então vai continuar o 1 aqui. 4 menos 4 vai ficar 0, e aqui vai ficar 2 menos 4 sobre 9. Certo? Soma de frações simples, 14 sobre 9. A linha 2 repete, e a linha 3 vai se anular. Veja que vai ficar 0 mais 0, continua 0 aqui, menos 9 mais 9 vai dar 0, e aqui menos 1 mais 9 vezes 1 sobre 9. Então vai ficar menos 1 mais 1, vai dar 0. Então veja aqui. Anulou a coluna que contém o primeiro elemento não nulo da segunda linha. E aqui olha agora. Não tem mais nenhuma outra linha não nula. Certo? Para você obter aí o número 1, o primeiro elemento não nulo. Então você para aqui. Não tem mais como você obter outro elemento, outro primeiro elemento não nulo, né? Já que as outras linhas que restaram são todas nulas. Então veja só, se você está na dúvida se você chegou na matriz que você queria, então vamos comparar. Onde a gente quer chegar? Numa matriz linha reduzida à forma escada. Então vamos analisar aqui. Primeiro elemento não nulo, 1. Primeiro elemento não nulo, 1. Não tem mais outra linha não nula, então condição A satisfeita. Condição B. Olha a coluna desse carinha, todos os outros elementos são zeros. Olha a coluna desse carinha, todos os outros elementos são zeros. Não tem mais outra coluna para você comparar, porque você só vai olhar
as colunas dos primeiros elementos não nulos de cada linha. E a condição C, as linhas nulas têm que vir abaixo das linhas não nulas, de fato. Tem duas linhas nulas aqui, elas estão abaixo das linhas não nulas. Condição D, a quantidade de zeros tem que ir aumentando da esquerda para a direita, antes dos primeiros elementos não nulos. De fato, aqui tem zero, não tem nenhum elemento nulo, aqui tem 1, e aqui só linhas nulas. Então, de fato, forma a escada, e então satisfaz a condição D, portanto satisfaz as 4 condições, e a conclusão é que essa matriz aqui, ela é linha reduzida à forma escada, e como você obteve ela a partir de A, por uma quantidade finita de operações elementares, então essa é a matriz B que nós estávamos procurando. Então você resolveu a primeira coisa que foi pedida nesse exemplo, que era obter uma matriz linha reduzida à forma escada, que é a linha equivalente a A. Então tá aí. E o que mais pediu? Pediu o posto e a nulidade de A. Então, para obter isso, você vai olhar para a matriz B. Quem é o posto da matriz A? É o número de linhas não nulas da matriz B. Nós temos aqui duas linhas não nulas. Portanto, o posto de A é igual a 2. A nulidade, você subtrai a quantidade de colunas de A, que são 3, menos o posto, que é 2. Portanto, você tem aí nulidade igual a 1. Então, veja que essas duas informações aqui, elas saem rapidamente uma vez que você obtém a matriz B. Então, mais uma vez, como eu disse anteriormente, a etapa crucial aqui é a parte que você vai estar aplicando as operações elementares até chegar na matriz B. Então, esse exemplo está ok. Vamos ver mais um exemplo para a gente analisar novamente os passos para fixar melhor. Certo? Mas esse exemplo aí para a gente fixar melhor como obter essa matriz linha reduzida à forma escada a partir de uma matriz dada. Então vamos lá, encontre a matriz linha reduzida à forma escada, linha equivalente à matriz A. A matriz A agora é formada por 1, 2, 1, 0, menos 1, 0, 3, 5, 1, menos 2, 1, 1. Determine o posto e a nulidade. Mesmo jeito do exemplo anterior. Então, vamos seguir os mesmos passos, vamos colocar aí a matriz A, vamos aplicar operações elementares até chegar em uma matriz, na matriz desejada, linha reduzida à forma escada. Então, essa matriz aqui ela já tem uma vantagem, já começa que o primeiro elemento não nulo da primeira linha dela é 1, então você não vai precisar aplicar nenhuma operação elementar para obter esse 1, já está aí, não mexe nele. Se por acaso não tivesse 1 aqui, você poderia permutar com a linha 3. Mas já tem 1 aqui, então deixa ele aqui. O que é que você tem que fazer agora? Anular o restante dos elementos dessa coluna. Então veja aqui, se você levar a linha 2 na linha 2 mais a linha 1, você anula esse elemento. E se você levar a linha 3 na linha 3 menos a linha 1, você também anula esse elemento. Então veja aqui como é que vai ficar. Esse cara repete a linha 1. Vou colocar aqui as operações. Repete a linha 1, tá aqui. Agora a linha 2, você vai trocar pela linha 2 mais a linha 1. Então vamos lá. Primeira entrada vai ficar menos 1 mais 1, 0. Segunda entrada, 0 mais 2, vai ser 2. Terceira entrada, 3 mais 1, 4. Quarta entrada, 5 mais 0, 5. Essa é a linha 2. Linha 3 vai ser a linha 3 menos a linha 1. Vai ficar 1 menos 1, 0, menos 2 com menos 2 vai ficar menos 4, 1 menos 1, 0, e 1 menos 0, 1. Então você conseguiu obter o primeiro elemento não nulo, sendo 1, e a coluna dele restante, todos os outros elementos sendo 0. Agora olha para a segunda linha. Segunda linha, primeiro elemento não nulo tem que ser 1. Então pega essa segunda linha, multiplica por 1 sobre 2. Repetir aqui a matriz, vou pegar essa segunda linha, multiplicar por 1 sobre 2,
e aí vou obter. Repete a primeira e a última linha, a segunda linha está aqui, ó, multiplicada por 1 sobre 2. Obteve, agora que você obteve o primeiro elemento não nulo da segunda linha, o que é que você vai fazer? Você vai anular o restante dos elementos dessa coluna, a coluna que contém esse número. Então você vai anular o 2 e o menos 4. Leva a linha 1, na linha 1, menos 2 vezes a linha 2, e leva a linha 4, na linha 4, mais 4 vezes a linha 2. Então tá aqui, repetiu a linha que está fixada, você repetiu aqui. E agora aqui só utilizar as operações. Aqui vai ficar 1 menos 2 vezes 0, vai continuar o 1 aqui. Vai ficar 2 menos 2, 0. Vai ficar 1 menos 4, menos 3. E vai ficar 0 menos 2 vezes 5 sobre 2. Então vai ficar menos 5. Repetiu a linha 2, usa o mesmo raciocínio para a linha 3. E você vai obter, ó, 0, 0, 8, 11. Então, anulou essa coluna. Agora pula para a próxima linha. Próxima linha é a nossa terceira linha. Primeiro elemento não nulo tem que ser 1. Tá aqui. Tem 8, você vai fazer o quê? Multiplicar por 1 sobre 8. Aí você obteve o primeiro elemento não nulo como sendo 1. Agora, para concluir, você vai o quê? Anular os outros elementos dessa coluna. Então você já pegou mais ou menos como você faz para obter o que você quer. Para obter o 1, você vai usar aí a segunda operação elementar, ou a primeira, se já tiver um disponível para você usar. Você permuta ou você multiplica. E para anular, você usa a terceira operação elementar. Então, ó, leva a linha 1 na linha 1, mais 3 vezes a linha 3, e leva a linha 2 na linha 2, menos 2 vezes a linha 3. Está aqui registrado as operações. Veja que colocando a operação exatamente alinhada com a linha que você está mexendo, fica bem organizado. Aqui, ó, operação na linha 1 eu coloquei do lado da linha 1, operação na linha 2 coloquei do lado da linha 2. Assim fica melhor de você se situar. Então vamos lá, vamos ver o que a gente obteve. Ó. Anulou aqui, então anulou todo o restante da coluna. Passa para a próxima linha, não tem mais próxima linha, parou aqui. Agora você analisa para ver se chegou realmente na sua matriz linha reduzida forma escada. Primeiros elementos não nulos, ó, todos iguais a 1. As colunas que contêm eles, o restante dos elementos são todos nulos. Não tem linhas nulas, então a condição C é automaticamente satisfeita. E a condição D, ó, a quantidade de zeros vai aumentando da esquerda para a direita antes dos primeiros elementos não nulos. Então, ó, forma a escadinha. Então, você tem aí a condição D satisfeita e, portanto, todas as condições. Conclusão, essa matriz ela é de fato linha reduzida à forma escada. E ela é linha equivalente à matriz A dada, porque você aplicou aqui uma quantidade finita de operações elementares. Portanto, essa é a matriz B procurada. Então, a primeira coisa que foi pedida está respondida. As outras duas é o posto e a nulidade. Posto, basta a gente contar a quantidade de linhas não nulas, 3. Então, o posto da matriz A é 3. E a nulidade é a quantidade de colunas de A, que no nosso caso são 4, menos o posto, que é 3. Então, nulidade igual a 1. Então, com isso, fecha essa questão aí de obter a matriz linha reduzida à forma escada e calcular o posto e a nulidade da matriz original. Então, com isso, a gente fecha aí a nossa aula de hoje. Veja que a nossa aula de hoje nós quase não falamos de sistemas, porque o nosso grande objetivo era introduzir essa noção de matriz linha reduzida à forma escada. Porque vejam, o nosso propósito é o seguinte:
dado um sistema para vocês, você vai pegar a matriz ampliada desse sistema e vai conseguir a matriz linha reduzida à forma escada associada ou linha equivalente à matriz original. Então, essa matriz que você vai obter, linha reduzida à forma escada, você vai olhar o sistema associado a essa matriz, e esse sistema vai ser muito mais simples que o sistema original. Certo? Esse sistema aí é o que vai te dar as soluções que você deseja do seu sistema original. Então, essa noção aí de solução de sistemas vai ser tudo revisitado na nossa próxima aula. Nós vamos juntar todo esse conhecimento que nós viemos adquirindo nas aulas anteriores, nessa e nas aulas anteriores, e assim nós vamos conseguir enunciar aí um procedimento sistemático para você conseguir resolver qualquer sistema linear, né, de equações lineares dado. Então, pessoal, com isso, nós fechamos a nossa aula de hoje. Valeu e até a próxima.